Hoje a gente vai para a nossa quinta aula gravada, né? Da nossa 10ª semana que a gente está juntos. E hoje a gente, espero que vocês estejam bem, né? Primeiramente. E que vocês estejam estudando e qualquer coisa vocês entrem em contato conosco, viu? Manda uma mensagem para a gente no Facebook, por e-mail e nos grupos de WhatsApp, né? E, bom, essa aula de hoje a gente vai trabalhar coisas relacionadas a metafísica, né? A gente já estava trabalhando com metafísica na aula passada, na aula do Arthur. Agora a gente vai trabalhar a metafísica também, só que não entre os antigos, né? Não entre os gregos antigos, pelo menos, mas entre os modernos, né? Então, quando a gente diz modernos, assim, a gente está mais ou menos querendo caracterizar um período que vai ali desde o Renascimento, né, um 1500 e bem avançados, assim, até 1800, até o século 17, 18, né? Que é o século do Iluminismo. Então, todo esse período a gente normalmente entende bem claramente como o período de modernidade, né? Então, se vocês prestarem atenção, nesse período é um período que a gente estuda bastante na escola, né? E um dos motivos, a gente já estudou ele bastante, inclusive, né? A gente estudou ele com relação aos contratualistas, que eram modernos também, e agora a gente vai pensar um pouco sobre como essas coisas funcionam, né? Aquelas coisas a respeito da metafísica funcionam nessa modernidade. Né? De uma maneira bem simples, assim, a gente pode dizer que são duas correntes, mais ou menos, que lideram essa disputa por como a gente vai entender a metafísica na modernidade. Né? Então, de um lado, a gente pode chamar dos empiristas, né? Então, os empiristas são a gente pode citar o Locke e o Hume, que são dois filósofos bem importantes. O Locke a gente vai ver hoje. E outra corrente que seriam os racionalistas. A gente pode colocar o Descartes e o Leibniz, né? Então, tanto os racionalistas quanto os empiristas, eles discordam entre si, né? Entre eles mesmos. Mas eles têm uma razão comum de discordar como grupo, que é qual seria o fundamento das nossas ideias, né? Principalmente das nossas ideias, e com isso, qual seria o fundamento maior do nosso conhecimento. Ou seja, o nosso conhecimento, pelos racionalistas, ele deriva fundamentalmente da razão. Então, através da razão, a gente conseguiria fundamentar todos os conhecimentos que a gente tem, assim como descobrir outros. Né? Então, ela seria o primeiro método, o método mais importante, né? O predominante. Com os empiristas, se dá um pouco ao contrário. É primeiro através das sensações que a gente tem, através das experiências sensíveis, através da empiria, ou seja, da gente experimentando as coisas concretamente, né? Que a gente conseguiria alcançar o conhecimento, ou fundamentar esse conhecimento, né? Nenhum dos dois, eles negam o papel, seja da razão, seja do conhecimento, né? Os dois grupos, eles reconhecem que essas duas partes são importantes, né? Até mesmo Descartes, que é o mais radical, talvez dos racionalistas, ele reconhece que é importante, em certo sentido, o uso da experiência, mas a disputa está mais em torno de de qual seria o fundamento último, assim, né? Qual seria o fundamento mais basilar que sustenta os outros? Ou qual seria o tipo de conhecimento mais confiável? Além disso, um outro aspecto da modernidade que a gente vai ter que dar uma olhada, e que por isso que a gente, inclusive, está estudando Descartes agora, porque ele foi o fundador da modernidade, mais ou menos a gente entende assim, que há uma colocação da questão em torno do eu. Né? Então, o eu, na filosofia, até aqui, ele não era tão importante. Né? Na filosofia moderna, ele começa a ser muito importante. Né? O eu, enquanto alguém que está ali, uma questão tão importante quanto Deus, uma questão tão importante quanto conhecimento, e em relação ao conhecimento, agora vai ter que se perguntar quem é o eu na base do conhecimento, ou como eu chego ao conhecimento. Né? Basicamente, essas são algumas das questões que vão ser bastante importantes para a modernidade e que a gente vai ver agora através do Descartes e do Locke. Então, vocês já devem ter ouvido falar desse primeiro cara que a gente vai estudar, que é o René Descartes. Né?
René Descartes foi um francês ali do século XVII, produziu principalmente no século XVII, e ele vai ser o fundador da modernidade por alguns dos motivos que a gente vai estudar agora, principalmente nesse livro que ele tem, que são as meditações sobre a filosofia primeira, né? Que é um livro onde o Descartes faz 6 meditações em torno de qual seria o fundamento do conhecimento e tudo mais, mas ele vai abordar várias coisas interessantes. Ele também resume esse processo, para ver se vocês tiverem curiosidade, resume esse processo na parte 4 do Discurso do Método, que é um outro livro dele, e é uma parte bem mais simples, né, bem mais simplificada, e onde ele vai expor as principais conquistas dele, né, nesse livro das meditações. Então, se vocês tiverem interesse para ler, eu recomendo primeiro ler a parte 4 do Discurso do Método e depois ler para as meditações. Foi, inclusive, a recomendação de leitura que a gente tinha na semana passada, na semana retrasada, né, de feriado. Bom, mas e o que é importante sobre esse processo do Descartes, né? Bom, o Descartes ele começa já se imaginando uma coisa. Bom, de alguma maneira, diversos conhecimentos que eu tinha no passado, né, quando eu era criança, quando eu era adolescente, mesmo quando eu era um jovem adulto, se mostraram errados quando eu fui examinar eles com mais calma, né? Então, coisas que eu aprendi na escola, por exemplo, podem se mostrar erradas depois que eu cresci. E ele começa a se perguntar, bom, mas então como é que a gente vai conseguir confiar nessas coisas que a gente aprendeu no passado se a todo momento elas parece que estão erradas, né? Então Descartes se propõe a fazer um método que é relativamente simples, assim, bom, então eu preciso suspender o meu juízo, ou seja, eu não vou refutar as coisas que eu aprendi no passado, mas eu preciso suspender o meu juízo sobre essas coisas, sobre se elas são verdades ou não, e a partir dos meus pensamentos, eu preciso tentar chegar a alguma verdade que seja que assim eu não consiga duvidar de hipótese nenhuma. E aí o critério que ele vai adotar vai ser, bom, se eu conseguir duvidar dessa coisa, ou se existir alguma hipótese que me faça duvidar desse tipo de conhecimento, então eu preciso suspender ele, né? E aí talvez eu consiga achar alguma forma de conhecimento na qual eu nem consiga duvidar. Bom, então o Descartes vai começar assim o texto dele das meditações, e ele vai falar primeiro, bom, quais são as nossas experiências que a gente talvez confie mais, assim, primeiramente? Bom, o fato de que eu tô vendo essa corda, o fato de que eu tô vendo essa cor, o fato de que eu tô enxergando as minhas mãos, bom, isso parece ser fácil, né? Parece algo que você não pode duvidar de que você está aqui. Mas para Descartes, ele vai colocar alguns princípios. Bom, vamos detalhar um pouco, né? Então, quando eu vejo alguma coisa, né? Quando eu vejo o computador que está na minha frente, quando eu vejo o teto que está acima de mim, eu olho para eles através das sensações, né? Mas as sensações, elas podem ser confiáveis? O Descartes vai colocar essa dúvida e vai dar um exemplo bem clássico, né? Que é o exemplo da cera, né? Quando a gente tem uma cera de vela mesmo, né? A gente tem uma vela e a gente queima a vela, né? A gente sabe que é uma cera de vela, a gente vê ela é branca, ela tem tal textura, e ela faz tais coisas. Quando a gente queima a cera, no entanto, ela vira aquela forma mais molhadinha e depois se solidifica, só que ela é completamente diferente do que ela era antes. A gente não tem nem o cheiro, a gente não tem nem a forma, a gente não tem nem a textura, nada do que ela era antes é o que a cera é agora. E, no entanto, a gente sabe que a cera, que é a cera da vela, que fez a vela queimar, é também a mesma cera agora dela queimada. Então, se eu não consigo... Então, não tem nenhum caráter sensitivo ou nenhuma sensação que me faça chegar a essa conclusão de que a cera é a mesma cera do negócio. Então, talvez a questão não seja a sensação, porque a sensação pode enganar a gente, né? Aquele clássico exemplo também de quando a gente coloca um canudo na água e a gente olha num copo de água e você olha o canudo de cima e você vê que o canudo parece que ele está entortado, quando na verdade ele está reto. Então Descartes vai falar, bom, os nossos sentidos às vezes nos enganam.
Então é importante que a gente suspenda eles por enquanto. Vamos suspender eles porque eles podem enganar. Eu não sei se eles estão me enganando nesse exato momento quando eu me vejo, quando eu vejo o computador e quando eu vejo as coisas. Ok. Que outras formas de conhecimento a gente tem? Bom, talvez a gente possa confiar de que a gente esteja em alguma forma de realidade, né? Então, que a gente, por exemplo, está num estado de consciência tranquilo ou que a gente não esteja dormindo. Né? Então, só que aí o Descartes vai falar, bom, mas a gente pode realmente confiar nisso? Porque quando a gente dorme, né, a gente não tem certeza de que a gente está dormindo ou a gente não está dormindo. Pode ser que a gente simplesmente esteja num sonho e não tem nenhum critério para a gente distinguir se esse sonho é o sonho de fato ou a realidade. Ou se a gente está vivendo numa Matrix, alguma coisa assim. É um argumento bem simples, mas que ele, bom, a gente não pode nem confiar se a gente está dormindo ou não está dormindo. Bom, e resta o que depois disso? Aí o Descartes vai falar, bom, ainda existe uma outra forma de conhecimento que funciona mesmo nos nossos sonhos, que é a matemática. Então, se eu estiver acordado e se eu estiver dormindo, a matemática funciona. Então, 2 mais 2 vão ser igual a 4. Isso parece que não tem nenhum problema, né? Parece que eu não consigo colocar isso em dúvida. Mas aí o Descartes vai colocar uma outra argumentação, um outro argumento sobre isso. Ele vai falar, bom, será mesmo que a gente consegue confiar nesses conhecimentos matemáticos? Vamos dizer, por exemplo, vamos fazer uma hipótese de que exista uma entidade suprema, né, que consegue controlar todas as coisas, seja onipotente, né? E aí ela diz pra gente, e ela força o nosso pensamento a pensar que toda vez que 2 mais 2 é 4, ou que 2 mais 2 é 5, quando na verdade é o contrário. E aí toda vez que a gente vai fazer o pensamento, ela muda o nosso pensamento e faz com que a gente pense o resultado errado. Né? Ele vai chamar essa entidade como se fosse um gênio enganador, um deus enganador, que está a todo momento tentando fazer com que a gente desacredite nas coisas que a gente tem, de maneira que a gente nunca vai conseguir alcançar a verdade. Ou o conhecimento. Para eles são a mesma coisa. Então, a grande questão é, bom, se nem isso, e se a todo momento tem um Deus que pode manipular a gente até os nossos próprios pensamentos, existe algum critério de verdade? Existe alguma coisa que a gente pode confiar de fato? Né? Se a gente levar esse argumento até as últimas consequências? E aí o Descartes vai falar, bom, tem uma coisa, pelo menos, que a gente parece ter certeza, que é o fato de que eu penso. Bom, se eu penso, mesmo que eu pense que eu estou errado, mesmo que eu pense que eu não exista, mesmo que eu pense que eu não sou alguma coisa, mesmo que eu pense que eu estou errando os conhecimentos da matemática, mesmo que eu pense que eu estou dormindo, mesmo que eu pense que eu estou vendo um copo de água, existe um eu. Existe um eu de maneira que eu preciso ter uma forma de pensamento, ou pelo menos eu preciso ter alguma coisa que eu chame de eu, né, que consegue pensar, né? Então, esse primeiro eu que ele fala é algo que não pode ser duvidado. Porque mesmo que exista esse Deus enganador, que faça a gente acreditar que a gente não existe, ele precisa colocar na gente, ou seja, ele precisa colocar em um eu que eu não existo. Então, enquanto eu pensar em alguma coisa, existe um substrato, né? Então existe um fundamento último, que é um eu. Ou seja, enquanto eu penso, eu sou algo. Né? E aí fica indeterminado então o que é esse algo, mas eu sou alguma coisa, né? Normalmente essa frase, esse é o chamado cogito do Descartes, né? Esse cogito que o Descartes está falando é o cogito ergo sum, ou seja, o penso, cogito alguma coisa, logo sou algo, né? Então, ele quer dizer que enquanto eu sou capaz de pensar em alguma coisa, há necessidade de eu ser alguma coisa, né? Então, isso vai ser bastante importante para a gente agora, porque essa vai ser a certeza máxima do Descartes, que vai fundamentar todas as outras formas de conhecimento. Tudo bem, mas e daí? Né? E agora que eu consegui o conhecimento do eu, né? Mas eu suspendi o juízo sobre todas as outras coisas. O que eu faço com isso? Bom, o Descartes começa a pensar que, bom, primeiramente,
como ele conseguiu atingir uma verdade, ele também tem o critério para saber o que é uma verdade, né? Então, a primeira coisa que ele vai conseguir distinguir é que ele tem um critério para descobrir alguma coisa se ela é verdade ou não é. E o critério é, bom, se a coisa não pode ser duvidada. O que esse critério nos diz? Esse critério diz que, bom, quanto mais uma coisa puder ser duvidada, mais imperfeita ela é, né? Logo, existe um certo critério de perfeição, né, a respeito de coisas que eu posso duvidar e coisas que eu posso conhecer, né? Então, na medida que uma coisa é um conhecimento certo, ele tem um grau de perfeição maior. E na medida que ele tiver um conhecimento mais duvidável, ele tem um grau de conhecimento menor. Dessa maneira, o Descartes chega a esse critério. Bom, mas eu tenho um critério da verdade, significa que, de alguma maneira, eu não posso ter chegado a esse critério da verdade, porque o critério da verdade seria o máximo critério que eu consigo chegar, né? Então, vamos dizer assim, se a gente estiver escalando aqui os conhecimentos sensíveis, aqueles conhecimentos sobre a realidade, ou seja, se eu estou sonhando ou não estou sonhando, e ainda acima deles, os conhecimentos sobre a matemática, o eu estaria no maior grau de perfeição que a gente poderia ter, e a verdade num maior ainda, porque é ela que permite distinguir se esse eu é. Só que, na medida em que eu tenho conhecimento sobre essa verdade, significa que eu tenho um conhecimento que é mais perfeito do que eu. Como é que isso pode acontecer? Porque eu consigo explicar que eu consigo ter conhecimentos que são mais imperfeitos do que eu. Então, os conhecimentos da matemática, os conhecimentos da realidade, os conhecimentos sensíveis e tudo mais. Mas eu não consigo explicar como é que eu, que sou um ser mais imperfeito do que o critério da verdade, consigo acessar o critério da verdade. No entanto, eu tenho ele. Então, a gente fica entre duas hipóteses. O Descartes fica entre duas hipóteses, né? Bom, logo, ou o critério da verdade chegou até mim do nada, ou alguém colocou esse critério da verdade em mim. Como do nada, nada pode surgir, né? Segundo vários critérios lógicos, assim, ele vai ter que adotar a medida que é bom. Então, alguém colocou esse conhecimento em mim, alguém que tem que ser uma entidade mais perfeita do que eu, e essa entidade mais perfeita do que eu tem que ser Deus. E aí, ele chega a uma prova da fundamentação de que Deus existe. Se esse Deus existe, que é o máximo a perfeição, né, ele também anula aquele argumento que a gente tinha sobre o Deus enganador, ou seja, se existe uma entidade muito poderosa cuja função consistia em me enganar. Então, na medida em que eu provo a existência desse Deus, eu consigo também provar que o Deus enganador não existe, porque enganar é um indício de uma imperfeição, enquanto que construir o mundo, esse tipo de coisa, e não enganar, a verdade é um critério de mais perfeição. E Deus teria que ser a maior perfeição que existe, né, para o Descartes. Então, por isso, ele consegue fundamentar a prova da existência de Deus, assim como ele consegue habilitar de novo os conhecimentos da matemática, o eu e os conhecimentos da matemática, que seriam conhecimentos que estariam completamente disponíveis e teriam também um grau de certeza muito alto. Por isso, a razão ele está pensando aqui principalmente a matematização dos conhecimentos, a transformação desses conhecimentos em números, que você pode calcular a sua extensão, a sua forma e tudo mais, seriam que permitiriam a gente acessar o conhecimento. E esse é o fundamento máximo do conhecimento do Descartes, né? É a razão. Por isso que ele chega que a razão é o máximo. E a razão está ligada ao eu, né? Então, o eu, na medida que é aquele eu que pensa, é o eu do cogito, ele utiliza a razão para chegar ao conhecimento. Então, na medida em que eu utilizo a razão para chegar ao conhecimento, eu sou. E na medida em que eu sou, é um eu que pensa, né? Isso significa que o eu, ou seja, aquela coisa, a totalidade da coisa que eu sou, é um eu que pensa, e não os meus dados sensíveis. Então, na medida em que ele consegue fundamentar o conhecimento da matemática no eu, através da razão, ele consegue chegar que o eu é aquele que utiliza da razão. Se o eu é aquele que se utiliza da razão, o eu não está nos dados sensíveis, não está no meu corpo, né? Então, existe um eu que está na minha alma
que não pode ser localizada em nenhum lugar do meu corpo, que está separada dele, que pode ser separada dele, né? Então, de alguma maneira, o Descartes também está fazendo essa divisão entre alma e corpo, na medida em que ele pensa essas meditações que ele está fazendo. Isso deu de Descartes. Agora a gente vai para o nosso outro autor que a gente vai estudar, que vai ser rapidinho, que é o Locke, né? A gente já estudou ele na aula dos contratualistas, porque ele é um contratualista, mas ele também é um importante empirista para a gente, né? Então, o Locke vai ser um dos fundadores do empirismo inglês, assim que a gente chama, porque, em geral, os ingleses eram mais empiristas do que os franceses, assim, e os outros estavam ali no continente europeu. Então, o Locke ele vai ser um empirista. Então, a primeira coisa que ele vai fundamentar vai ser que, bom, não existem ideias inatas, primeiro. Não existe nada que seja inato no mundo. Ele vai imaginar que a gente seria como se fosse uma folha em branco, né? Então, para a gente atingir um conhecimento científico, alguma forma de conhecimento, a gente precisa partir de que a gente é uma folha em branco e na medida em que ela é arriscada ou amassada, ou seja, na medida em que a gente recebe impressões do mundo, ou a gente se molda em cima de nós mesmos, com essas impressões do mundo, a gente forma o conhecimento, né? Então, de alguma maneira, ele vai distinguir a origem dos nossos conhecimentos em duas coisas, né? Primeiro, a sensação, que é o tato, o paladar, o gosto, o cheiro. Então, na medida que a gente experimenta as coisas sensitivamente. E a outra origem seria a reflexão que a gente faz em cima dessas impressões iniciais. Então, então tem um conhecimento sensitivo e um conhecimento reflexivo, porque é uma reflexão que eu faço sobre as sensações que eu tive. Então, eu tenho duas origens do conhecimento. Isso explica, mais ou menos, pode explicar, por exemplo, como a gente surge com uma ideia de algo que não existe. Né? É um clássico exemplo, por exemplo, que é, bom, eu tenho conhecimento de um cavalo, assim como eu tenho conhecimento de um homem. Eu vi um cavalo, eu vi ele passando, eu vi o jeito que ele come, eu vi o jeito que ele age, assim como eu vi um homem. Né? Eu vi um homem, ele andando, do jeito que ele anda, o que ele faz e tudo mais. Então, essas duas ideias que eu tenho de homem e cavalo podem ser recombinadas no meu processo reflexivo, fazendo a imagem de um centauro, por exemplo. Seria um meio homem, meio cavalo. E aí eu consigo imaginar como é que ele andaria e tudo mais. Então, para o Locke, existem essas duas formas de conhecimento que gerariam todas as outras ideias que a gente tem. E não precisaria a gente recorrer a uma ideia inata, um conhecimento inato. Da mesma maneira, isso também se daria em relação aos nossos princípios, né? Princípios como, e os nossos princípios e valores, como, por exemplo, justiça. Justiça não é um valor universal para o Locke, né? Na medida em que, por exemplo, eu posso até imaginar que os piores tipos de pessoas que ele vai conseguir imaginar que são ladrões e assaltantes e assassinos, por exemplo. Por mais que esse conjunto de pessoas mantenha entre si um código, né? Por exemplo, os ladrões mantêm um código entre si, junto com os assassinos mantêm um código junto com eles, mas que eles têm esse nível comunitário, assim, de compartilhamento de valores, você não pode dizer que, por exemplo, um assassino está sendo justo quando ele vai lá e mata uma pessoa inocente. Como um ladrão vai lá e rouba uma pessoa inocente. Pelo menos pro óbvio. Dessa maneira, se a gente não consegue observar nenhum princípio de justiça em todas as pessoas, já que teria que ser um conhecimento inato, então não existe conhecimento inato. Porque se fosse inato, todas as pessoas apresentariam. E isso, ele está distinguindo esse conhecimento prático, né, esse conhecimento dos valores, daquela lei natural que a gente falou na aula dos contratualistas. Então, para o Locke, vão ser distinguidas esses conhecimentos, essas ideias inatas, né, do que a gente chama de lei natural. Porque para ele, a lei natural seria como se fosse uma capacidade, uma habilidade, uma forma de utilizar de si mesmo que o homem teria para chegar naqueles conhecimentos que a gente estava falando lá naquela aula sobre os contratualistas. Por isso que a lei natural não seria uma lei inata, né? Não seria uma ideia inata, né? Porque ela não é uma ordem, não é da ordem de conhecimento, mas é da ordem de uma capacidade humana, né? Então, acho que era mais isso que eu queria falar para vocês, porque o vídeo acabou caindo. E, bom,
tenham uma boa semana e se vocês tiverem alguma dúvida e tudo mais, mandem mensagem pra gente.